poderia muito bem falar sobre ele ter doado nas eleições passadas para o Partido dos Trabalhadores. Eu poderia muito bem falar sobre ele ter recebido um cheque de R$20.000 de empresa investigada na Lava Jato. Eu não vou comentar o fato dele ter recebido R$951.000 de agências do governo federal confiadas por um amigo, David Barioni. Eu não vou comentar que ele se apropriou de área pública em 1997 num acordo espúrio em Campos do Jordão, incorporando terrenos vizinhos à sua propriedade, que gerou uma condenação. Eu não vou comentar que ele ficou 15 anos devendo IPTU e só pagou a dívida pois a oposição da esquerda radical trouxe isso à tona nas sessões plenárias da Câmara dos Vereadores. Eu não vou comentar que Bia Dória, esposa do atual prefeito de São Paulo, João Dória, se valeu da Lei Rouanet para expor obras de cunho artístico duvidoso em Miami. Eu não vou comentar que João Dória sonegou o imposto comprando apartamento em Miami, via offshore, e que tal processo só tornou-se público em razão de um vazamento dos Wikileaks. Ironicamente, há menos de uma semana, ele sancionou uma lei que pune empresários sonegadores de impostos, especificamente ISS paulistanos, em multa de 100%. A necessidade de falar em João Dória nasce quando ele deixa de ser um mero político de ocasião, candidato a prefeito que ganhou, cuja administração impressionou, o menos pior, e passa a ser rotulado como liberal, de direita, e começa então uma aclamação sintética e de militância virtual para mover o sentimento de manada em torno de uma possível candidatura à presidência da República. O que eu quero dizer? As pilantragens administrativas, que são inúmeras, que a gente vem elucidando, a corrupção importam sim, mas não tanto quanto as questões ideológicas, que essa mesma militância que pretende alçá-lo a uma candidatura presidencial tenta minimizar, pois trata do conjunto de valores. João Dória é um social-democrata, como ele mesmo já afirmou. E a social-democracia tem como padrão essa nublagem da própria ideologia, disseminando que só importam os debates administrativos, econômicos. Então, assim, os males da própria social-democracia ficam pormenorizados. Dizem por aí que João Dória só disse que é um social-democrata para não se queimar no próprio partido e falou que se identifica com Hillary por não conhecer a política americana, o que eu acho que é subestimar o intelecto de quem acompanha o processo político e geopolítico, não é? João Dória, ele já disse também que ele é um grande admirador de Michael Bloomberg, que é mais um globalista, ex-prefeito de Nova York e fundador da Bloomberg. Ele tem uma fortuna estimada em 40 bilhões e sempre apoiou as políticas de esquerda. Ele chegou a gastar 50 milhões em um grupo para lutar contra a posse de armas de fogo. Ele já foi democrata, ele já foi republicano e hoje ele se diz independente. Ele figurou oposição ao Donald Trump na corrida presidencial americana. Ele chegou a fazer campanha para Hillary Clinton. Mas voltando ao cenário nacional e à importância de explicitar a vida política de João Dória, que se elegeu com o slogan "nunca foi político, ele é somente um empresário", o fato é que ele é a terceira geração de João Dórias na política do Brasil. Então, o primeiro foi o bisavô do prefeito eleito de São Paulo, um médico que foi vereador e chegou a ser prefeito tampão de Salvador por cerca de 2 meses, entre outubro e novembro de 1895. A segunda geração da política veio com João Dória pai, que antes de colocar o seu nome nas cédulas fez história como publicitário. No pleito de outubro de 62, elegeu-se suplente de deputado federal pela Bahia, na legenda do PDC, Partido Democrata Cristão, ao qual ele se havia afiliado em 1961, assumindo o mandato em junho de 63. E, incorporando-se à Frente Parlamentar Nacionalista, apoiou a campanha do presidente João Goulart em prol das reformas de base, aquelas expropriações. Vice-líder
líder do bloco parlamentar dos pequenos partidos da Câmara e a partir de setembro de 63 ele foi incluído na primeira lista de punições do ato institucional número 1 de 9 de 4 de 64, tendo seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por cerca de 10 anos, no dia 10 de abril de 64. Ele foi o criador do Dia dos Namorados no Brasil, gente, numa ação para alavancar o comércio em 1949. Em 62 foi eleito deputado federal e foi um dos primeiros exilados do regime militar. O atual prefeito costuma dizer que ele teve a infância pobre, mas vamos aos fatos. Após a cassação, o seu pai, João Dória, partiu para o exílio em Paris. Bacharel em psicologia pela Sorbonne, em 67 ele fez mestrado nessa área de conhecimento na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Concluindo o curso em 69, diretor comercial de uma empresa exportadora de vinhos na Argentina, ele retornou ao Brasil em 74 e nesse ano ele montou a empresa Pro Service Editora, em sociedade com o ex-deputado federal José Aparecido de Oliveira. Ele inaugurou no Brasil o Instituto Mind Power, do qual tornou-se presidente. Ficou à frente dessa entidade até dezembro de 1992. Ao longo desses anos, ocupou por um período a vice-presidência internacional do Institute for Mind Power Development e ele foi também filiado à Sociedade Brasileira de Estatística, à Associação Paulista de Propaganda e à Associação Brasileira de Imprensa. Aos 18 anos, enquanto ele cursava Comunicação Social, o prefeito João Dória, atual, assumiu uma diretoria na TV Tupi. Depois de uma passagem também pela Bandeirantes, Dória se tornou diretor na tradicional agência de publicidade MGM. Na mesma época em que se graduava pela FAAP, durante os anos 80, ele fundou a agência DLS e foi sócio da empresa de relações públicas Voice. Na mesma época, ele foi secretário de turismo do município de São Paulo e presidente da Paulistur, de 83 a 86, durante o governo de Mário Covas, à toa que o vice dele é Bruno Covas. Ele também foi presidente da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo durante o governo Sarney, entre 86 e 88. Em 92, ele fundou o Grupo Dória, composto de 6 empresas, e entre elas o LID, Grupo de Líderes Empresariais, do qual é presidente, claro, licenciado, O LID reúne cerca de 1.600 empresas, representando cerca de metade do PIB privado do país. Também nos anos 90, ele montou a produtora Videomax e começou a produzir o programa Sucesso da Bandeirantes, dando início à sua carreira na televisão. Depois de anos como publisher de diversos títulos direcionados para o público dos empresários e para a classe A. Além do sucesso, Dória apresentou o programa Business, que passou pela Manchete e pela Rede TV, onde teve o nome alterado para Show Business. E então, ele também comandou o programa de entrevistas Face a Face, que não era voltado para nenhum tipo de público empresarial. E ele foi anfitrião de 2 edições do reality show O Aprendiz, nessa época ele negociava com Dória, e ele admirava o Dória. Em 2010 e em 2011. Ele é membro filiado do PSDB desde 2001. Bem, conforme demonstrado, foram vários cabides de emprego, que também foram atuação em vários tipos de agência do governo. Na Embratur, ele teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas e foi condenado a pagar uma quantia em cruzados. De 2010 para cá, recebeu mais de 10 milhões do PSDB. João Dória, depois de eleito, inchou a máquina pública, convidando para formar um novo setor chamado de Conselho de Ex-Dirigentes do município, os ex-prefeitos Haddad, Marta Suplicy, Kassab e Pasmem Erundina. Ele manteve o advogado de Dilma do processo de impeachment, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, no cargo de procurador do município de São Paulo, locado em Brasília. Eu sei que ele não pode mandá-lo embora em razão dele ser concursado, mas ele pode afastá-lo do cargo máximo e mandá-lo para o local mais próximo da onde ele passou no concurso, na comarca do concurso. Ele ainda afirmou sobre esse caso: vou fazer maldade para quê, não é? Ele nomeou a Soninha Francini para a Secretaria de Assistência Social e deu trame para o Conselho de Segurança de São Paulo, o mesmo que ferrou a segurança do Rio de Janeiro.
ele nomeou para ser o secretário da Educação de São Paulo, Alexandre Schneider, um militante marxista que compartilha Quebrando o Tabu e é contra uma escola sem partido. Que, aliás, foi uma das promessas de campanha do prefeitinho, não é? Muito se fala também que João Dória rachou o PSDB e que ele é a direita da esquerda do PSDB, mas não é isso que a história nos mostra. Ele também afirmou no programa do Danilo Gentili que tem imensa admiração por Fernando Henrique Cardoso e que ele e Haddad, no fundo, têm o mesmo objetivo, configurando, como de praxe, o modus operandi tucano. O fato é que não me causa espanto várias dessas páginas liberais atacarem o principal candidato da direita hoje, Jair Bolsonaro, uma vez que Paulo Spencer Webel é o secretário de gestão da Prefeitura de São Paulo, nomeado por João Dória. Ele já foi diretor do Instituto Milênio, é cofundador do Instituto de Formação de Líderes, é do Comitê Acelera Fiesp e tem relação estreita com os grupos da Fundação Jorge Paulo Lemann e tudo isso que desemboca nesses institutos liberais, como, por exemplo, ILISP, Instituto Mises Brasil, entre outros, tá? O que me espanta de verdade são os conservadores comprando essa ideia toda como se ele fosse um mal menor. Justamente por isso eu fiz esse vídeo, porque com ele eu trago elementos e dados para demonstrar que não somente João Dória sabe o significado de social-democracia, como ele possui exatamente esse alinhamento ideológico, não somente como uma herança proveniente de pais esquerdistas ou do seu entorno cultural, tá? Como ele desenvolveu muito bem os pensamentos intelectuais daquilo que ele promove, a social-democracia. As técnicas de manipulação de massas naquilo que tange nublar a visão dos eleitores, deixando as questões ideológicas em segundo plano e usando de guerra virtual e mídia para se promover em termos de marketing, boa administração e economia. Por fim, eu peço que amplifiquem o pensamento sobre o tal bom trabalho que o prefeito está fazendo na cidade, pois eu tentei consultar os contratos de doação e eles não estão disponíveis. Eu achei lá planilhas onde as doações já somam quantias significativas. Eu não acredito que os empresários se tornaram filantrópicos da noite para o dia, por isso eu gostaria de ver os contratos. Aloísio, do seu partido, figurou junto com o pai de Dória, muito embora, cada um numa ponta dessa nossa esquerda, dessas nossas tesouras. Aloísio revolucionário e pai de Dória na França. Aloísio hoje é o ministro das Relações Exteriores, mas ele foi o autor da lei de imigração que passou em 2016. Onde sabemos qual é o foco acerca dos refugiados. Eu gostaria de lembrar-lhes que João Dória vendeu 55 projetos para os Emirados Árabes, burlando inclusive, no meu entendimento, a nossa legislação administrativa. Gostaria de salientar que caso Dória resolva abandonar a prefeitura para concorrer à presidência, teríamos que engolir ninguém menos que o neto de Mário Covas, Bruno Covas, vice-prefeito. E pessoalmente, no meu entendimento, todo lote que Tucano carpir ainda é pouco. O máximo que João Dória terá de mim será não fez mais do que a sua obrigação. E se um dia, o que eu duvido, ele resolver combater a doutrinação ideológica nas escolas de base, como é da prerrogativa do município, eu começo a pensar se vale a pena olhar para essa tal excelente gestão com outros olhos. Até lá, eu gostaria de chamar a atenção a um trecho do livro do Carlos Azambuja, A Hidra Vermelha, que fala sobre a social-democracia. No pós-guerra, em 30 de julho de 1951, uma reunião realizada em Frankfurt constituiria a segunda fase da Internacional Socialista, com a participação de partidos de 34 países. A Declaração de Frankfurt é a base da doutrina da atual social-democracia. Busca chegar a uma demarcação aceitável que diferencie socialismo de comunismo, apresentando como socialismo
Os países do leste europeu, as 3 teses principais da Declaração de Frankfurt são: o capitalismo é a fonte de todas as injustiças, o comunismo deformou o socialismo, dogmatizando o marxismo e transformando-se num social-imperialismo. Não há socialismo sem liberdade, o socialismo é o único sistema que permite a democracia, e a democracia só se realiza no socialismo. E houve 2 tipos de reação a esse novo programa. A direita disse que o programa queria iludir o público apresentando a social-democracia como inofensiva. A esquerda radical, por sua vez, encarou o programa como uma traição à tradição socialista, pois faltava-lhe o compromisso doutrinário com a classe operária. Eu vou ler essa parte aqui só mais uma vez, tá? Que a direita, por sua vez, disse que o programa queria iludir o público apresentando a social-democracia como inofensiva. Vocês entenderam? Beijo! Nós temos potencial para mover a nossa economia. E para me queimar, né? Acho que foi o Jornal O Dia. Falou que eu vou escolher Delfim Neto para ser minha ministra da Fazenda. Só se for numa lei que Delfim Neto já está morto. Só falta enterrar. E como descobriram que eu estou indo para o Piauí e além de Teresina, eu vou para Parnaíba, onde o prefeito é o ex-senador Mão Santa. Eu gosto dele. Quem já ouviu o discurso dele, né, fala muito bem, é coerente, etc. Que eu estaria escolhendo o Mão Santa como vice. Eu nem tenho namorada ainda, já querem marcar a data do casamento. Então esse jogo da imprensa o tempo todo é para desgastar.